Graça e paz, irmãos. Eu confesso que eu estou muito triste com a situação que aconteceu. Não sei exatamente o que aconteceu. Estava tudo montadinho, tudo certo. Testei, né? E não transmitiu, não está saindo daqui de casa, infelizmente. Mas o que é muito mais importante do que qualquer transmissão é compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Entendo que os irmãos com certeza precisam ouvir o que Deus tem a dizer para o seu coração nesta noite. Separe esse momento então para ouvir a palavra de Deus e juntos façam a sua devocional. Separe um momento para adorar, para dizer a Deus de suas expectativas, seus sonhos, o que está acontecendo, suas preocupações. Esse é um tempo em que todos nós precisamos estar juntos em família, em primeiro lugar. Acima de qualquer outro lugar ou qualquer outra reunião, seu lar, sua família. Deus lhe deu esta família para cuidar bem dela, para dar a ela a atenção que merece. Porque este cuidado e essa atenção vai fazer a grande diferença no futuro, na geração que está crescendo, que precisa conhecer da graça de Jesus. Eu estava pensando no que poderia compartilhar com os irmãos como palavra de Deus nesta noite. Muitas vezes nós queremos ter uma palavra de ânimo no sentido de grandes milagres ou grandes efeitos de Deus, mas eu acho que esse momento é um momento de reflexão para pensarmos no tempo que estamos vivendo e por que está acontecendo. E me veio ao coração o texto de Mateus capítulo 24, do verso 3 ao verso 14. Esse texto de Mateus 24, 3 a 14, ele fala sobre o princípio das dores. Eu sei que a gente não quer falar de dor, a gente quer falar de alegria. Eu também quero, como eu gostaria. Está falando agora sobre coisas boas, grandes milagres, grandes eventos. Mas o maior de todos os milagres Deus já fez. Foi um dia que aceitou você como seu filho, como sua filha. Quando Ele te recebeu em seu lar, de braços abertos, dizendo: eu te perdoo, vem cá, eu vou cuidar de você. Mas o fato de pertencermos a um Pai tão amoroso não significa que vamos ficar isentos a problemas. Ontem eu ouvi um sermão falando que cristão nasceu para sofrer. Quem ouve essa frase de início não gosta. Mas quando nós entendemos de que Cristo Jesus nos chamou para segui-lo, num mundo onde Cristo Jesus não é obedecido, isso implica em sofrimento, de maior e menor grau. A intensidade do nosso sofrimento será maior na mesma proporção inversa, se menos você seguir a Jesus. Seu sofrimento será muito maior se Jesus Cristo não for o seu guia. Por isso, eu quero ler para você esses versos de Mateus capítulo 24. Preste muita atenção, porque eu acredito que vai fazer a grande diferença de você entender o que está acontecendo e o que virá a acontecer. Mateus 24, eu vou ler do verso 1, para podermos entendê-lo melhor, até o verso 14. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou de Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes
terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. É sério o que esse texto diz, porque ele é o prenúncio do que vai acontecer no verso 15 diante, falando da grande tribulação e depois da vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem. No Evangelho de Mateus, este sermão é um sermão profético. Este é o genuíno, verdadeiro, único e inquestionável sermão profético. Muitas vezes nós estamos ouvindo sermões ou até palavras dizendo: "Olha, isso é uma profecia de Deus". Não há nada de novo no céu, meus irmãos, que Deus já não tenha revelado. Nós precisamos nos ater ao que Deus já disse e se firmar a cada dia naquilo que Ele nos tem ensinado, porque o que Deus vai observar, e eu acredito nisso, a palavra de Deus valida essa afirmação, é a nossa obediência ao que Ele nos tem ensinado. Isso aconteceu no passado com o povo de Israel, em que Deus deu instruções muito claras, e quando Deus repreendeu ao seu povo Israel, Ele disse muito claramente, que não era por causa dos eventos da época, mas por causa da desobediência àquilo que Ele havia dito que era para praticar. Nós somos chamados por Deus para sermos seus filhos, seus adoradores, mas também somos chamados para obedecê-lo. E a obediência num tempo como este custa caro, custa alto, mas nunca vai chegar à altura do que custou para Deus sacrificar o seu próprio Filho por nós. Nenhum sacrifício nosso, nenhum, chega perto do que Deus fez para dizer a nós: eu te amo e vou cuidar de você. Quando Jesus fala nestes versículos que acabei de ler, de Mateus 24, os homens chegaram a perto de Jesus, os religiosos e até os discípulos, dizendo: olha, dá uma olhada nesse templo lindo, o que nós fizemos para a glória de Deus. E Jesus responde: não vai ficar nada em pé. Não é aquilo que fazemos para Deus que importa, mas é aquilo que Deus faz em nós diariamente que é necessário e essencial. Você tem permitido que Deus faça a vontade dele na sua vida? Faça o querer dele nas suas escolhas? Faça com que seus filhos sejam amados por ele, Deus, através da sua vida? Em todos os nossos atos precisamos entender que não é aquilo que damos a Deus ou construímos para Deus, mas aquilo que Ele constrói em nossas vidas. E isso implica em intimidade, implica em obediência. Jesus olhou para os discípulos e disse: o que vocês constroem com o tempo vai se perder. Vocês precisam construir um relacionamento com Deus. Os discípulos ouviram esta palavra de Jesus e ficaram preocupados. No verso 3, então ali no Monte das Oliveiras, que era um lugar muito comum para Jesus, eles chegaram perto do mestre e perguntaram: mestre, quando é que vai acontecer isso? Quando que vai suceder essa situação em que todas as coisas, a vida vai acabar? Eles estavam preocupados. Quando é que o Senhor vai estabelecer o seu reino? E aí Jesus vai falando de alguns eventos que vão acontecer na história do homem
que vão ser o prenúncio para a vinda dele. Jesus então afirma que para chegarmos ao grande final precisamos passar por algumas etapas muito importantes. A primeira etapa é o princípio das dores, que começou ali no verso 5. Jesus afirma: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Na história nós vemos muitas pessoas assumindo o lugar de Jesus. Jesus é o único mediador, não pode ser